Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, ao iniciarmos este novo ano de 2026, celebramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. O mistério da encarnação do Verbo de Deus encontra abrigo na vida e na maternidade de Maria, que de humilde serva se torna Mãe de Deus. Com nossas esperanças, nossos sonhos, nossos projetos e nossas alegrias, iniciamos este ano consagrando-o e confiando que o Deus da vida, o Deus da paz, nos dará força para trilhar o caminho para o seu reino. Então, que nós possamos celebrar com fé este dia santo. Então, a primeira leitura está em Números capítulo 6, versículo 22 a 27. Números capítulo 6, versículo 22 a 27. O Senhor falou a Moisés dizendo: Fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, diz-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, neste primeiro dia do ano civil, ainda na oitava do Natal, celebramos o dogma da maternidade divina, a Mãe de Deus, Teotacos. Maria é mãe de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Maria é a mãe de Deus. No entanto, é interessante notar que a ênfase desta liturgia não está nela mesma, aquela que deu à luz a Jesus, o dom da salvação eterna, mas no nome do Senhor e na presença do próprio Jesus na vida do povo. Então, a primeira leitura retrata, ainda no Antigo Testamento, a invocação do nome do Senhor para a bênção das pessoas. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 7. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 7. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abá, ó Pai. Assim já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Então, a segunda leitura anuncia-nos que na plenitude dos tempos, com a encarnação do unigênito de Deus, fomos elevados à dignidade de filhos de Deus, herdeiros espirituais de sua graça. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 2, versículo 16 a 21. Lucas capítulo 2, versículo 16 a 21. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Então, no Evangelho de hoje, ao se completarem os 8 dias para a circuncisão do menino, contemplamos a imposição do nome Jesus. Deus salva na criança divina recém-nascida, concretização e realização das promessas divinas. Deus vem para salvar sua gente. Então, celebrar o dogma da maternidade divina é proclamar que o reino dos céus está no meio de nós. Deus entrou na história humana ao assumir nossa condição. Maria é a fiel discípula e colaboradora, aquela que, com seu sim, permitiu que tudo isso acontecesse. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã,
sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.